Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, YouTube e TV AD. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre lições temáticas sobre missões até aos confins da terra. Missões transculturais é o assunto central deste quarto trimestre do ano de 2023. Louvamos a Deus por toda a conscientização missionária que Deus tem nos proporcionado ao longo deste trimestre. Estamos aqui hoje para estudarmos a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E a verdade prática afirma assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. O texto bíblico base para a nossa aula de hoje, da leitura bíblica em classe, é 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 14. E, como diz aqui na nossa lição, o envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e da sua família. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é responsabilidade, cuidado com o missionário. Então, nós vamos, no primeiro tópico, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. O segundo tópico, relatar o cuidado integral dos missionários, e no terceiro tópico vamos elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Nós estudamos, meus irmãos, na lição anterior, na lição de número 6, que missões se faz com os joelhos dos que oram, missões se faz com os pés dos que vão, missão se faz com as mãos daqueles que contribuem, mas também missões se faz com a igreja que envia e que cuida dos missionários. Então é fundamental entendermos que não é necessário apenas a contribuição financeira, não é necessário apenas a oração, não é necessário apenas que o missionário vá, mas é fundamental que a igreja envie o missionário, a família missionária. O modelo bíblico de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo e a igreja, em parceria, como aconteceu ali em Atos 13, na igreja de Antioquia. O Espírito Santo e a igreja envia o missionário para fazer a obra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 15, ele diz: E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Então, observe que a vocação, a chamada ministerial para o missionário, para o obreiro realizar missões transculturais, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo, que chama, que vocaciona, que escolhe. E o envio se dá mediante a parceria do Espírito Santo com a igreja. A igreja envia aquele missionário, aquela família missionária que já foi previamente vocacionada e chamada pelo Espírito Santo. Então, este é o modelo de missões. Então, esse cuidado da igreja com o missionário, a igreja que envia deve cuidar do seu missionário de maneira integral, não somente ele, mas a sua família. Nós não podemos pensar somente na manutenção
do missionário, mas também da esposa do missionário, que vai também fazer missões. Ela também é missionária. Os seus filhos também são missionários. Ou seja, temos que enxergar a família missionária e não somente o cabeça da família. Então, o cuidado da igreja deve envolver o casal missionário juntamente com os seus filhos. O tópico 1 da nossa lição fala a igreja e o sistema de apoio aos missionários. No tópico 1.1, a responsabilidade da igreja. Certos princípios, diz aqui o comentarista da nossa lição, devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Primeiro, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob sua responsabilidade. Segundo, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concedeu à igreja. Terceiro, em contrapartida, o missionário ele tem o dever de prestar relatórios periódicos para a sua igreja mãe, a igreja que o envia, mostrando como é que está o andamento da obra missionária. E quarto, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. É importante que a família missionária se dedique à obra missionária, à evangelização, ao discipulado e gaste todas as suas energias e tempo em ganhar almas para Jesus. Se uma igreja que envia uma família missionária não cuida dela adequadamente, o que é que vai acontecer? Essa família missionária vai gastar muito tempo, muita energia, muito desgaste emocional e espiritual para tentar sobreviver no campo missionário, porque a sua igreja mãe não está dando o suporte necessário. Então, quando a igreja cuida bem, então aquela família missionária ela estará integralmente dedicada ao trabalho de evangelização e cuidado das almas. Tópico 1.2, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé. É verdade. É tanto a igreja que envia, é tanto o pastor que lidera a igreja que envia, tanto a família missionária que vai, tem que fazer tudo pela fé. Tudo é muito desafiador, tem que fazer tudo na confiança de que Deus foi quem chamou, de que é Deus quem cuida, de que é Deus quem capacita, que supre as necessidades. Se a gente for olhar tempo bom, se a igreja for esperar condições ideais para enviar missionários para o campo transcultural, ela nunca vai fazer nada. Então, é um trabalho desafiador do começo ao fim, sempre, em todas as etapas. É preciso fé, é preciso ousadia, é preciso confiança na providência de Deus, no cuidado de Deus. Então, toda a igreja que se envolve com missões transculturais deve exercitar essa fé e essa confiança em Deus, que Deus é o Deus da obra. Ele está no controle de todas as coisas. Tópico 1.3, o objetivo de missões. Diz o nosso comentarista que é Cristo, o objetivo principal da obra missionária é que Cristo seja conhecido e adorado em todo o lugar. O Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. É fundamental que o missionário e a igreja que envia tenham essa consciência, pregar onde Jesus ainda não é conhecido, falar de Jesus em países, em nações, em locais, em cidades que ainda não foram alcançados pelo Evangelho.
Essa é a ideia. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20, ele disse: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então, observe que essa lógica, ela é bíblica, já defendida por Paulo aqui, que se esforçava para pregar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Hoje, em dia, temos muitos países, muitas cidades, muitas regiões pouco evangelizadas e muito carentes do Evangelho. Então, o objetivo principal das missões é pregar Cristo em locais, em cidades onde ele ainda não foi anunciado. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, já a gente volta para dar continuidade ao estudo da nossa lição. Continue conosco. Glória a Deus, graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 7. A lição de número 7 deste trimestre tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Estávamos falando no bloco anterior que missões se faz não somente com os pés dos que vão, não somente com os joelhos dos que oram, não somente com as mãos daqueles que contribuem, mas também missões se faz com a igreja que envia e que cuida dos missionários. E esta obra é uma obra de fé. É uma obra de fé se a igreja for esperar fazer a obra missionária transcultural quando tiver tudo favorável, tiver tudo certo, buscar perfeição, isso é uma idealização que na prática não funciona. A obra missionária é uma obra de fé. O missionário atende o chamado e a vocação de Deus pela fé, a igreja envia pela fé, a igreja cuida pela fé, o missionário vai pregar a salvação pela fé, vai pregar pela fé, viver pela fé, e assim, irmãos, Deus vai abençoando, porque o objetivo da obra missionária não é abrir filiais, não é um projeto expansionista para aumentar o tamanho do império eclesiástico de uma igreja, etc. Não funciona dessa forma. O que deve motivar a obra missionária transcultural é o amor pelas almas, é a dedicação daquela igreja em pregar o Evangelho a toda criatura, cumprir a grande comissão do Senhor e pregando onde há mais necessidade. Tem muitos países, tem muitas cidades que já tem muitas igrejas, já tem muitos missionários, que já tem uma obra de evangelização já bastante significativa. Então, as igrejas devem se concentrar em enviar famílias missionárias para os locais menos alcançados, mais carentes de ouvir a mensagem do Evangelho. O tópico 2 da nossa lição fala do cuidado integral dos missionários. Por cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social da família missionária, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo. É muito importante que haja essa conscientização. A igreja não pode enviar o missionário para o campo e simplesmente abandoná-lo lá e dizer: se vira, viva pela fé. Esse negócio de viver pela fé tem que ter cuidado, porque às vezes é claro que o missionário vai viver pela fé, a igreja que envia também vai enviar pela fé, tudo é pela fé. No entanto, a gente não pode usar essa desculpa de que tudo é pela fé, de que Deus cuida. Não podemos usar essa desculpa para
fugir da nossa responsabilidade como igreja de cuidar dos missionários. E esse cuidado integral significa que é um cuidado que envolve toda a esfera do ser e da vida da família missionária, de cada membro da família missionária. Então, a igreja vai cuidar da parte física, da parte financeira, da saúde do missionário, vai cuidar do aluguel, vai cuidar da manutenção, do transporte, vai cuidar das questões emocionais, espirituais. A igreja tem que dar um suporte emocional, espiritual para aquela família, para que ela sim tenha estrutura capaz de enfrentar os desafios da obra missionária. Então é cuidar em todos os aspectos. Não é só pagar o aluguel da casa, ou o aluguel do salão ou do templo que ele vai alugar lá. Não, tem que cuidar em todos os sentidos. Missionários fortes, famílias missionárias saudáveis, elas renderão muitos frutos. Elas semearão bastante a semente do Evangelho e colherão muitos frutos. No entanto, uma família missionária com sérios problemas emocionais, espirituais e outros mais, vai ter dificuldade de ter produtividade no campo missionário. Então é fundamental esse cuidado da igreja. Esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. É muito ruim, muitos missionários vivem em países de maioria muçulmana ou de outra religião, que não tem outros colegas missionários lá, não tem a presença de outros cristãos. Tudo é muito esquisito, tudo é muito estranho. Muitos missionários se sentem muito sós. Então é fundamental essa visita ao campo missionário. O pastor da igreja que envia, o diretor, o secretário de missões da igreja que envia, outros obreiros, irmãos e irmãs da igreja que visitam os missionários no campo missionário. Aquela visita é confortadora, é um alento, é uma bênção muito grande e rende muitas alegrias para a família missionária e rende muitas glórias a Deus. Então é fundamental que a igreja tenha essa consciência. Tópico 2.2, uma agenda quanto à volta do missionário. É importante que a igreja entenda que o missionário ele precisa de férias, ele precisa tirar férias de tempos em tempos para retornar à sua igreja mãe, para recarregar as baterias, para fazer um tratamento de saúde, para fazer um tratamento odontológico, para ter momentos de confraternização com a sua família, rever seus parentes, com a igreja, prestar relatórios presenciais, ao vivo e a cores, ter toda aquela comunicação com a sua igreja. Uma família missionária que demora muito tempo a ter férias e voltar para a sua igreja mãe, passar um período ali se recompondo, vai ter dificuldades de ter produtividade no campo missionário. A gente vê em Atos dos Apóstolos que Paulo fez a primeira viagem missionária, depois voltou a Antioquia, depois de que passou um tempo em Antioquia, voltou para o campo missionário, realizando a sua segunda viagem missionária, terminou a segunda viagem missionária, voltou de novo para Antioquia, depois retornou de novo para a terceira viagem missionária. Então é fundamental que a igreja se programe, a secretaria ou diretoria de missões se programe financeiramente e em todos os sentidos para poder trazer a família missionária de volta de tempos em tempos para o gozo de férias, para o lazer, para o entretenimento e para tudo o que for necessário para dar aquele suporte para a família missionária, recarregar as baterias, descansar e assim possa se recompor e estar mais forte fisicamente,
emocionalmente, espiritualmente, para retornar ao campo missionário e continuar produzindo frutos, continuar trabalhando na obra de Deus. Então, irmãos, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. E essa volta, esse retorno dos missionários à sua igreja mãe, para estar ali um tempo convivendo com os irmãos, contando as experiências do campo missionário, mostrando como é o trabalho, isso é fundamental para o envolvimento da igreja com a obra missionária. É fundamental para que os irmãos se sintam participantes desta obra, deste trabalho que é de grande importância. Então, concluindo aqui esse tópico 2 da lição, o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade espiritual. Cuidar em todos de forma integral: corpo, alma, espírito, mente, emoções, toda a parte espiritual e assim por diante. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no nosso programa EBD em Síntese de hoje e daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Continue conosco, voltaremos em seguida. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2023 lições bíblicas temáticas sobre a obra missionária da Igreja, especificamente missões transculturais. E temos aprendido que missões se faz com os joelhos daqueles que oram, missões se faz com os pés daqueles que vão, e missões se faz com as mãos daqueles que contribuem, mas também missões se faz com a igreja que envia a família missionária e que cuida da família missionária. Hoje, na lição de número 7, estamos enfatizando justamente a responsabilidade da igreja com os missionários. Estamos aqui aprendendo que é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Nenhuma agência missionária, nenhuma outra instituição é capaz de cuidar integralmente de uma família missionária. Somente a igreja que tem essa capacidade de cuidar antes, durante e depois do trabalho da família missionária. Então é fundamental essa conscientização de cuidar de forma integral do missionário em todos os aspectos. Uma coisa muito importante em relação ao cuidado dos missionários e especificamente em relação ao cuidado financeiro para suprir as necessidades físicas, materiais dos missionários, é fundamental o consórcio de igrejas. Aqui na nossa lição, na página 51, no auxílio missiológico, tem um comentário aqui dizendo que há força na mobilização e coordenação adequadas de nossa interdependência que resulta em unidade de propósito e ação. O que é que significa isso? Significa que quando as igrejas co-irmãs, elas se unem em prol desse propósito maior de enviar e manter uma família missionária no campo para fazer a obra de Deus, tem mais resultado. Muitas vezes uma igreja, por ser pequena, não tem condição financeira para manter uma família missionária no campo transcultural. No entanto, essa igreja pode se juntar a outras igrejas co-irmãs e assim juntar esforços e condições financeiras para poder manter o missionário. Esse modelo já vem sendo adotado aqui na Assembleia de Deus em Mossoró há aproximadamente 50 anos,
quando a igreja de Mossoró enviou a primeira família missionária ao campo transcultural, que foi a família missionária do pastor José dos Santos Lira. Então, meus irmãos, é muito importante isso, as igrejas fazerem parcerias no sentido de juntar esforços para enviar e manter as famílias missionárias no campo. O tópico 3 da nossa lição fala de maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Bom, é fundamental, em primeiro lugar, que os missionários relatem e digam à sua igreja-mãe as suas necessidades. Por mais que a igreja estude o país, o lugar, a cidade para onde a família missionária vai, por mais que tenha todo um levantamento das despesas ordinárias e daquilo que tem necessidade, é importante que a família missionária tenha um diálogo contínuo e transparente com a igreja-mãe, com a sua igreja-mãe, através do departamento de missões, através do pastor que lidera a sua igreja-mãe, para dizer as suas necessidades, tanto necessidades no âmbito material, como também emocional e espiritual. Diz o nosso comentarista que a ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Antigamente era tudo mais difícil a comunicação entre a família missionária e a igreja-mãe, mas hoje em dia, graças a Deus, que pelo advento da internet, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, etc., nós podemos ter contato real, direto e ao vivo com as nossas famílias missionárias. Então, os desafios, as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia que vão surgindo lá no campo missionário, sejam problemas financeiros, sejam outros problemas de natureza material, como também problemas de natureza emocional, espiritual, enfim, o missionário e sua família têm condição de compartilhar essas informações com a sua igreja-mãe, pedir orações, pedir apoio, enfim, para que ele se sinta abraçado, acolhido e apoiado pela sua igreja-mãe, para que ele não se sinta só. No entanto, é fundamental que o missionário fale. A família missionária, se não se comunica bem com a sua igreja-mãe, não pode exigir que a sua igreja-mãe adivinhe tudo o que está acontecendo lá. Então, é muito importante isso. Então, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades, as necessidades deles, a realidade da obra, e assim a igreja-mãe, a igreja enviadora, se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Então, é importante essa transparência, que o missionário e sua família relate as reais necessidades do campo à sua igreja-mãe. Meus irmãos, aqui o nosso comentarista, no tópico 3.1, ele cita o versículo de Romanos 12 e 13, que na versão Almeida Revista e Corrigida diz assim, na sua parte A: comunicai com os santos nas suas necessidades. Essa palavra, essa tradução desse versículo tem gerado interpretações equivocadas de muitas pessoas, porque Romanos 12, 13, essa palavra comunicai, que é usada na Almeida Revista e Corrigida, o sentido do texto aí não é de comunicar no sentido de transmitir uma informação, mas é no sentido de compartilhar, Então, por exemplo, na nova versão internacional, Romanos 12, 13 diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Então, essa é
a ideia é que a gente ajude aqueles que estão precisando. É justamente o assunto do tópico 3.2 da nossa lição: doar para suprir as necessidades. É praticar o que Romanos 12 e 13 está dizendo. Então, no meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Então, tem campo missionário que as necessidades são maiores, tem campo missionário que as necessidades materiais são menores. Então a igreja deve estar atenta a essas particularidades e essas necessidades de cada família missionária, de acordo com o local onde eles estão inseridos. Então, Romanos 12 e 13 fala dessa necessidade. Ajude a suprir as necessidades dos irmãos, E a família missionária é justamente o alvo aqui da nossa ajuda e cooperação generosa. Tópico 3.3: orar e jejuar pela causa. É muito importante que os líderes das igrejas locais convoquem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários do campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para a obra missionária. O livro de Atos dos Apóstolos sempre é um livro que é manual de missões para a igreja de hoje. Diz assim o texto de Atos 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, observe, enquanto esses profetas e mestres lá da igreja de Antioquia estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Observe que Deus já tinha vocacionado Paulo e Barnabé bem antes para a obra missionária, mas agora chegou o momento de enviar. E no envio é fundamental o papel da igreja. Por isso que o Espírito Santo ele convocou a igreja para a igreja assumir a responsabilidade do envio. E diz o versículo 3 que então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então é um trabalho cooperativo, em parceria entre o Espírito Santo e a igreja. Então o missionário, ele ao mesmo tempo que ele é enviado pelo Espírito Santo, também ao mesmo tempo é enviado pela igreja. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em síntese. Diz aqui a conclusão da nossa lição, que se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo missionário. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Não esqueça que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que devemos participar, seja como aluno ou professor, lá na nossa classe de escola dominical, na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você e a sua família. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.